A paz do Senhor, primários, tudo bem? Tia Lise aqui para mais uma aula da nossa EBD. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. E hoje, nossa lição de número 7. Jesus cura a mão de um homem. Glória a Deus, mais uma história maravilhosa, mais um milagre abençoador de Jesus. E vamos orar para a gente começar então? Senhor Jesus, bendito é o teu nome, Pai. Eu glorifico a Ti, ó Deus, pela sua bondade, pelo seu amor, meu Deus. Eu te agradeço pela oportunidade, ó Pai, de estar meditando nos teus milagres, ó Deus, e vendo como o Senhor é bom, ó Pai. Como o Senhor é misericordioso para conosco, ó Deus, mesmo sendo pecadores, ó Deus. Eu peço que o Senhor abençoe cada criança, meu Deus. Cada um que agora está assistindo a essa aula, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, transforma o nosso coração, ó Pai. Muda, Senhor, para a glória do Teu nome, o nosso entendimento, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Então vamos para o nosso textuário de hoje? Todo mundo lá, pega aí a revista Textuário. O nosso textuário diz assim: pois ele trata a todos com igualdade. Romanos 2:11. Eu quero falar um pouquinho sobre esse versículo. Esse versículo aqui, ele tá lá no capítulo de Romanos 2. E Paulo tá falando ali num contexto de que as pessoas, elas, em muitas vezes, eram hipócritas, julgando os seus irmãos sobre pecados que elas mesmas cometiam. Por exemplo, elas falavam que alguém fazia alguma coisa, mas elas mesmas faziam o mesmo, mas elas queriam apontar os outros. Em vez de olhar para o próprio coração, elas queriam apontar o pecado dos outros. Então Paulo estava falando sobre isso, e aí ele fala nesse versículo que Deus, ele não faz diferença entre as pessoas, que Deus, ele trata todo mundo com igualdade, que ele vai julgar com verdade e com justiça a todos, inclusive judeus e gentios. Então, o nosso Deus, ele trata tudo com verdade, com justiça e com igualdade. Ele não faz diferença entre uma pessoa e outra. Ele trata tudo com justiça e tudo com verdade. Amém? Bom, a nossa aula de hoje vai falar sobre Jesus curando a mão de um homem. E a nossa história, ela começa hoje assim. Jesus, ele estava na sinagoga, né? Era um dia de sábado e Jesus, ele estava na sinagoga. E a sinagoga era um lugar onde os judeus se reuniam para orar, para oferecer sacrifícios, para ler, para estudar e para aprender. Ali eles faziam as orações deles e tinha a leitura da lei. Igual a gente faz o devocional na hora do culto, na igreja, então eles se reuniam e era lida a lei. Escolhiam um livro e aí um doutor da lei lia a lei, ficava um bom tempo lendo e depois fazia uma explicação, uma pregação sobre aquilo. E aí tinha oportunidade para outros doutores da lei também que quisessem se levantar e pregar, falar sobre aquilo e tudo, né? E Jesus, ele estava lá. Mais uma vez, ele foi na sinagoga no sábado para ensinar as pessoas que ali estavam. E os líderes dos judeus, lembra dos fariseus que eu falei do outro dia? Então, eles ficavam observando a Jesus. Por que que eles ficavam observando a Jesus? Porque eles queriam achar em Jesus algum erro. Eles queriam achar em Jesus alguma coisa errada que ele ia fazer ou ensinar para poder acusar Jesus, para que o povo não quisesse mais ficar do lado de Jesus, para colocar o povo contra Jesus. Por quê? Porque esses homens, eles eram os doutores da lei. Eram pessoas que estudavam muito, eram pessoas que estudavam as escrituras, eram pessoas que ensinavam na sinagoga, só que eles tinham um grande problema. Eles tinham o coração cheio de idolatria deles mesmos. Por quê? Porque eles confiavam no próprio conhecimento, eles confiavam na própria sabedoria, eles confiavam no próprio ensino e eles não aceitavam ser confrontados pela pregação de Jesus. Porque a pregação de Jesus mostrava que eles também eram pecadores, que eles também tinham questões erradas que precisavam ser resolvidas, mas eles não aceitavam. Então,
como eles adoravam a eles mesmos, não a Deus, o coração deles estava endurecido e a palavra não entrava mais nos corações deles. Então eles queriam armar alguma armadilha para colocar Jesus de fora, para que o povo ficasse contra Jesus, para se livrar de Jesus. Porque se Jesus não estivesse mais lá, aquela pregação não aconteceria e aí o pecado deles não seria exposto, não seria mostrado ao povo que tinha coisa errada ali, né? Então eles queriam se livrar de Jesus, eles queriam armar armadilhas, né, para Jesus. Então eles ficavam vigiando Jesus, se Jesus ia curar no sábado e tal, porque eles queriam acusar Jesus, dizer para o povo que Jesus não cumpria a lei. Só que cada vez que Jesus pregava, mais e mais pessoas vinham ouvir a pregação de Jesus. Porque a pregação de Jesus era diferente de todas as outras pregações. Jesus pregava de uma forma diferente. As pessoas eram transformadas, elas se arrependiam dos seus pecados, elas eram curadas. Então, Jesus, ele tinha uma palavra tão poderosa, tão maravilhosa, que cada vez mais umas pessoas iam falando com as outras e mais gente vinha para ver quem era esse homem, para ouvir essa pregação, para ser transformada. Então o plano deles não estava dando certo. Cada vez mais pessoas vinham para ouvir a pregação de Jesus. E havia também ali um homem que tinha uma mão mirrada, uma mão ressequida, ele tinha um defeito na mão, a mão dele era defeituosa, não tinha os mesmos movimentos que a outra mão tinha. E aí, ele não tinha força nessa mão, ele tinha muitas dificuldades, né? E a mão dele não funcionava igual a outra, ele tinha dificuldades físicas e tal. E além disso, as pessoas tratavam ele diferente por causa disso. Ele era desprezado pelas outras pessoas porque ele tinha uma mão deficiente. Ele tinha a mão talvez endurecida ou talvez o tamanho diferente da outra mão. Era uma mão que tinha um defeito, ele não tinha os movimentos, ele não conseguia fazer tudo normalmente com essa mão. E além das dificuldades que não conseguir fazer as coisas com essa mão traziam, ele tinha dificuldade de que as pessoas desprezavam ele por causa disso, porque ele tinha essa diferença física, né, a respeito da mão dele. Então, as pessoas desprezavam ele por causa disso também. Isso não é legal. E vendo essa situação, Jesus convidou ele para ficar no meio da sinagoga, no meio de todo mundo, onde todo mundo pudesse ver. E eu fiquei imaginando como que esse homem não ficou. Porque ele deve ter ficado pensando, o que vai acontecer? Por que ele me chamou? Talvez esse homem ele tivesse medo de ir lá no meio, ou ele tivesse vergonha por causa da mão que era deficiente, a gente não sabe. Mas imagina, na hora, vem aqui no meio, o que será que ele pensou? E os judeus, todo mundo ao redor que estava lá, porque era muita gente, pensando, o que Jesus vai fazer? Será que Jesus vai falar com ele? Será que Jesus vai curar no sábado de novo? Quer dizer, todo mundo ficava esperando, todo mundo de olho, esperando para ver o que ia acontecer, o que Jesus ia falar, o que ele ia fazer. Então estava todo mundo de olho para ver o que ia acontecer. Ninguém dava importância para esse homem, não dava atenção para ele, mas Jesus sim. Jesus dava importância para esse homem, porque para Deus não importa esse tipo de diferença, porque todos são iguais para Deus. Uma coisa muito importante, crianças, que eu quero que vocês pensem, é que a palavra de Deus, ela diz assim, que todos nós fomos encerrados debaixo do pecado. Por quê? Porque quando Deus, ele olhou para nós, todo mundo estava debaixo de pecado. Todos nós debaixo de pecado. Não tinha um sequer que podia salvar a si mesmo. Não tinha uma pessoa sequer no mundo todo que pudesse, que era justo, que pudesse salvar a si mesmo. Então a Bíblia fala que todos nós estávamos debaixo de pecado.
Todos, todos, todos necessitados da graça de Deus. Ao ficar lá no meio, Jesus ele se dirigiu ao homem e disse, simplesmente assim, estende a sua mão. E aquele homem milagrosamente estendeu a sua mão. A mão daquele homem na hora ficou boa, ficou igualzinha a outra. Não tinha mais diferença de tamanho, não era endurecida, não ficava sem conseguir movimentar. A mão daquele homem ficou no mesmo momento em que Jesus falou assim, estende a sua mão. A mão daquele homem milagrosamente foi curada na frente de todo mundo, para todo mundo ver. No sábado, a mão daquele homem ficou sã. Que alegria para aquele homem. Para aquele homem que era desprezado por causa daquilo, para aquele homem que sofria com aquela dificuldade, com aquela doença, ter sido curado. Assim, naquele mesmo momento, Jesus olhou e teve misericórdia dele, das dificuldades que ele tinha. Jesus teve misericórdia porque ele era desprezado pelas pessoas e o curou. Imagina a alegria desse homem. Com certeza o coração daquele homem se encheu de alegria por ter sido abençoado com aquele grande milagre. Com aquele grande milagre que foi ter a mão dele restituída, ter a mão dele curada, ter a mão dele tornada nova e sã como a outra. Aquele homem ficou muito feliz. As pessoas que tinham entendido a pregação de Jesus também ficaram felizes. Mas teve umas pessoas que não ficaram nada felizes com essa cura. Sabe quem são? Os judeus, aqueles doutores da lei que eu falei para vocês, que não entrava mais a palavra no coração deles, porque eles confiavam neles mesmos. Então, esses aí não ficaram nada felizes com a cura de Jesus e começavam mais uma vez a inventar coisas para poder prender a Jesus, para acusar Jesus. Eles não aceitavam os milagres que Jesus fazia, mas cada vez mais pessoas vinham até Jesus, mais pessoas das redondezas de Jerusalém vinham, porque eles queriam tocar naquele homem, naquele Jesus, que tratava todos com amor e com igualdade. E a história desse homem, da mão doente que foi curado, ele foi curado há muitos anos, lá em Jerusalém, na sinagoga dos judeus, mas onde a Bíblia chegar, tá aqui em Marcos 3, onde a Bíblia chegar, esse milagre vai ser contado, onde a palavra de Deus chegar, essa história desse homem também vai ser contada. E o que a gente precisa lembrar, crianças, que é uma coisa muito importante, que para Jesus nós somos iguais, não tem diferença entre nós, porque para Cristo o amor que Ele tem por nós, a misericórdia que Ele tem de nós é igual para todos. Todos nós somos pecadores, todos nós somos necessitados da graça de Deus. Não importa se eu sou gordinho, se eu sou magrinho, se eu sou branquinho, se eu sou moreninho, se eu sou alto, se eu sou baixinho, se o meu cabelo é cacheado, se o cabelo do outro é lisinho, se o meu olho é redondo, se o do outro é puxadinho, não importa. Não importa. Não existe pecadão e pecadinho, não existe pecadorzão e pecadorzinho. Todos nós, todos, eu, você, sua mãe, seu pai, todos nós somos necessitados da graça de Deus, porque sem Jesus todos nós estamos separados de Deus. Não tem ninguém que possa dizer, eu não peco, não tem. Não tem ninguém. Então, a graça de Deus e a misericórdia de Deus é para todos nós, porque todos nós precisamos de Jesus. Não tem ninguém que não precise de Jesus. Então, lembrando do nosso versículo, Deus, ele trata todos da mesma forma. Ele vai julgar todos com justiça
e com verdade. Ele olhou e todos nós estávamos separados, não tinha nenhum de nós que não pecou. E Cristo, quando ele veio por todos nós. Algumas pessoas vão crer em Jesus, outras não vão querer receber a Cristo. Mas o amor de Deus, o sacrifício de Deus foi oferecido a todos aqueles que quiserem, a todos aqueles que crerem, a todos aqueles que chamarem Jesus para morar no seu coração, vão ter a salvação em Cristo Jesus. A salvação de Cristo Jesus, ela está disponível para todo mundo que quiser receber. Todos aqueles que crerem que Jesus é o Filho de Deus, todos aqueles que chamarem Jesus para morar no seu coração, esses vão receber a salvação em Jesus. Porque não é porque eu sou boa, não é porque eu sou legal, porque eu não consigo ser boa sem Jesus. Ninguém é bom sem Jesus. Não existe ninguém que consiga fazer coisas certas, coisas justas, coisas boas sem Jesus. A nossa natureza é má. Nós estávamos separados de Deus. Então todos nós necessitamos da graça e da misericórdia de Jesus para podermos ser salvos. Então que Deus ele mude o nosso coração, que nós possamos ser como Jesus, que nós sejamos como verdadeiros cristãos, que nós olhemos para o nosso coração, que a gente saiba que a gente precisa de Jesus e que a gente olhe para as outras pessoas com um olhar de amor e de misericórdia, assim como Jesus olhou para nós. Amém? Assim como Jesus olha para nós todos os dias. Porque se eu estou falando agora com vocês, é porque a misericórdia de Jesus me alcançou. Se vocês estão aí me ouvindo, é porque a misericórdia de Jesus está alcançando vocês. Dá uma respirada aí. Eu acabei de respirar. É porque a misericórdia de Jesus me alcançou agora. É porque a misericórdia de Jesus te alcançou. Porque se não fosse a graça e a misericórdia de Jesus, nós já teríamos sido consumidos. Os nossos pecados já teriam nos matado. Entenderam, crianças? Então, assim, que Deus ele transforme o nosso coração, que a gente entenda que diante de Deus nós somos todos iguais, que Deus olha para nós com um olhar de misericórdia e ele oferece salvação a todos nós, a todos que quiserem receber a graça de Jesus. Está disponível. Amém? Vamos orar então? Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, pela sua misericórdia, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor, meu Deus, fez um sacrifício perfeito por nós. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe, meu Deus, as nossas dificuldades, Pai. O Senhor conhece os nossos pecados. Mas ainda assim, a sua misericórdia, meu Deus, o seu amor nos alcançou, meu Deus. Nos ensina a ser verdadeiros cristãos, ó Deus. Entender, ó Pai, que o nosso coração precisa do Senhor, meu Deus, da tua misericórdia, Pai. E nos ajuda a olhar com amor e com misericórdia para os outros, ó Deus. Assim como o Senhor olha para nós, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Eu te agradeço, meu Deus, por tudo, ó Pai, por essa palavra, Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe cada criança, Pai. Cada criança que está assistindo essa aula agora, cada um que vai assistir ainda, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoe esse domingo, o dia do Senhor, ó Pai. Seja conosco, ó Deus. Transforma cada dia o nosso coração, ó Pai, para que nós possamos crescer em sabedoria e em graça, meu Deus, na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Um beijo. Tchau, tchau.